Hoje, no Bíblia Comentada, vamos mergulhar no poderoso Salmo 50, um texto que nos leva a uma cena celestial de majestade e julgamento, onde Deus, o Criador de todas as coisas, convoca céus e terra para testemunharem sua justiça. Este salmo é uma convocação para repensarmos nossa adoração e religiosidade, um confronto com hipocrisias e um convite à verdadeira devoção. Imagine um tribunal divino, onde o Senhor, como juiz supremo, não apenas observa, mas fala com autoridade, resplandecendo de Sião, o símbolo de sua presença gloriosa. A mensagem ecoa com uma intensidade que atravessa séculos, desafiando-nos a refletir sobre a essência do nosso relacionamento com Ele. Aqui, Deus não se agrada de rituais vazios ou palavras decoradas, mas busca um coração sincero e uma vida marcada pela obediência e gratidão. Ao longo dos versos, Deus revela sua soberania, deixando claro que tudo já lhe pertence, e que Ele não necessita de sacrifícios humanos para ser completo. Sua paciência, muitas vezes confundida com passividade, dá lugar a uma repreensão justa, mas cheia de graça, oferecendo ao ímpio a chance de correção e reconciliação. Este salmo é um retrato da santidade divina, do seu amor incondicional e da sua expectativa de fidelidade daqueles que o seguem. Então prepare-se para explorar este texto tão relevante, que nos desafia a abandonar a superficialidade e a abraçar uma fé autêntica. Vamos juntos, verso a verso, descobrir como o Salmo 50 continua a falar com força e clareza ao nosso coração hoje. O Salmo 50 apresenta uma cena majestosa e solene, uma convocação divina que ecoa como o som de um trovão, convocando toda a terra para ouvir a voz do Senhor. Este salmo, atribuído a Asaf, é uma profecia que mistura elementos de adoração, julgamento e a verdadeira essência do culto a Deus. Nele, o Senhor surge como um juiz soberano, aquele que julga tanto os céus quanto a terra, mas também o coração humano. A riqueza literária e espiritual deste texto revela a profundidade do relacionamento entre o Criador e sua criação, enfatizando a importância da obediência e da pureza de coração sobre rituais externos. O Salmo começa com uma introdução que já nos transporta para a grandeza do cenário. O Deus poderoso, o Senhor, fala e convoca toda a terra, desde o nascimento do sol até o seu ocaso. Aqui, temos um chamado universal, abrangendo todas as pessoas, de todos os lugares e de todas as épocas. A ênfase no Deus poderoso e no Senhor reflete a autoridade inquestionável de quem governa sobre a criação. Este chamado não é apenas para Israel, mas para todas as nações, mostrando que o julgamento divino não conhece fronteiras. O uso da expressão "desde o nascimento do sol até o seu ocaso" ilustra a abrangência do governo divino, um reino que se estende de leste a oeste, cobrindo toda a terra. Logo em seguida, o texto nos apresenta um cenário majestoso. Desde Sião, a perfeição da formosura, Deus resplandece. Sião, a cidade de Jerusalém, não é apenas um ponto geográfico, mas um símbolo da presença gloriosa de Deus entre seu povo. A descrição da perfeição de sua beleza não se refere apenas à topografia ou à arquitetura, mas à manifestação da santidade e glória divina naquele lugar. Este é o ponto de encontro entre o céu e a terra, onde Deus escolheu manifestar sua presença. A ideia de Deus resplandecendo aponta para o esplendor de sua glória, que transcende tudo o que podemos imaginar. O salmista, então, pinta uma cena ainda mais vívida. O nosso Deus vem e não permanece em silêncio. Diante dele há fogo devorador, ao seu redor há grande tempestade. Essa descrição ecoa o Monte Sinai, onde Deus se revelou ao povo de Israel em meio a trovões, relâmpagos e fogo, como narrado em Êxodo capítulo 19, versículos 16 a 19. O fogo devorador simboliza a santidade de Deus que consome toda a impureza, enquanto a tempestade ao redor dele reflete sua força irresistível. Esse Deus não é um juiz distante e indiferente, mas um que se envolve ativamente com sua criação, falando e agindo. O versículo seguinte revela a função deste espetáculo celestial. Ele convoca os céus lá em cima e a terra para julgar o seu povo. Deus, como juiz universal, chama testemunhas tanto nos céus quanto na terra para participar deste momento de julgamento. Os céus e a terra, que foram testemunhas da aliança de Deus com Israel, são agora convocados para assistir ao cumprimento das palavras divinas. Este chamado enfatiza a seriedade do julgamento, pois envolve toda a criação como observadora. Deus, então, dirige sua convocação ao seu povo.
Ajuntem os meus santos, os que fizeram comigo aliança por meio de sacrifícios. Aqui vemos a atenção especial de Deus voltada para aqueles que têm uma relação de aliança com Ele. O termo santos refere-se aos que foram separados para viver em comunhão com Deus. Um lembrete de que a santidade é tanto um privilégio quanto uma responsabilidade. A aliança por meio de sacrifícios aponta para o sistema sacrificial instituído no Antigo Testamento. Mas, como veremos mais adiante, o Senhor deseja mais do que meras cerimônias. Os céus, então, proclamam a justiça divina. Os céus anunciam a sua justiça, porque o próprio Deus é juiz. Esta declaração é um lembrete de que o julgamento de Deus é perfeito e justo, sem erro ou parcialidade. Enquanto os homens podem distorcer a justiça, Deus age com total equidade, pois Ele é a própria fonte da justiça. A criação declara a glória de Deus, como mencionado em Salmos capítulo 19, versículo 1, mas aqui também testemunha seu julgamento justo. No versículo seguinte, Deus fala diretamente ao seu povo. Ouça, meu povo, e eu falarei. Ó Israel, eu darei testemunho contra você. Eu sou Deus, o seu Deus. Esta declaração é ao mesmo tempo um convite e uma advertência. Como um pai amoroso, Deus chama seu povo para ouvir sua voz, mas também deixa claro que ele é o juiz. Ao dizer eu sou Deus, o seu Deus, ele reafirma o relacionamento de aliança, mas também estabelece sua autoridade como Senhor sobre eles. O Senhor continua. Não o repreendo por causa dos seus sacrifícios, nem pelos seus holocaustos, que estão sempre diante de mim. Aqui, vemos que Deus não está rejeitando o sistema sacrificial em si, mas a maneira como ele tem sido praticado. Os sacrifícios eram um meio de expressar devoção e arrependimento, mas o povo havia transformado isso em um ritual vazio, sem coração. Deus não busca apenas atos externos, mas uma adoração que brote de um coração sincero e contrito, como vemos em Salmos 51, versículo 17. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado. O clímax deste trecho vem com a declaração: não aceitarei novilhos da sua casa, nem bodes dos seus apriscos. Esta rejeição enfatiza que Deus não está interessado na oferta em si, mas no coração por trás dela. Ele não precisa dos sacrifícios, pois, como Criador e sustentador de todas as coisas, ele já possui tudo. O verdadeiro culto a Deus vai além das formas externas. Trata-se de uma vida de obediência, gratidão e comunhão genuína com Ele. Este início do Salmo 50 nos desafia a refletir sobre a essência do nosso relacionamento com Deus. Será que temos reduzido nossa adoração a rituais ou a atos mecânicos, esquecendo-nos do coração que deve pulsar com devoção sincera? A mensagem deste texto ecoa através dos séculos, nos lembrando que Deus não busca as mãos que oferecem, mas o coração que se rende completamente a Ele. Ao prosseguir no Salmo 50, vemos uma transição poderosa no discurso divino. Dos versos 10 ao 15, Deus confronta a ideia errônea de que Ele depende dos sacrifícios do seu povo, esclarecendo que tudo o que existe já lhe pertence. Esta passagem aprofunda o entendimento de que a adoração verdadeira não é um ato de suprir alguma necessidade de Deus, mas uma resposta de gratidão à sua soberania e generosidade. Deus declara: porque meu é todo animal da floresta e o gado aos milhares sobre as montanhas. Aqui, ele estabelece seu domínio absoluto sobre a criação. Cada criatura, desde os animais selvagens que correm livres nas florestas, até os rebanhos domesticados que pastam nos campos, pertence a ele. Esta afirmação é uma maneira direta de lembrar que o homem não pode oferecer a Deus nada que ele já não possua. É uma resposta à prática comum de muitos que, ao realizarem seus sacrifícios, agiam como se estivessem dando algo essencial a Deus. Porém, o Criador não tem necessidade de nada da criação. Ele é autossuficiente. Conheço todas as aves dos montes, e tudo o que se move no campo me pertence. Esta frase é tanto um testemunho da soberania quanto da onisciência de Deus. Ele não apenas possui toda a criação, mas a conhece intimamente, nos mínimos detalhes. Cada ave que voa nos céus, cada criatura que rasteja ou corre sobre a terra, está sob o cuidado vigilante de Deus. Este conhecimento profundo contrasta com a ideia humana de controle limitado, mostrando que a oferta material nunca pode impressionar ou sustentar o Criador. O discurso continua com uma declaração carregada de ironia. Se eu tivesse fome, não lhe diria, pois o mundo é meu e tudo que nele existe. Deus utiliza uma figura de linguagem poderosa aqui, destacando que ele jamais dependeria de sua criação para satisfazer qualquer necessidade.
A ironia serve para corrigir a mentalidade daqueles que, ao oferecer sacrifícios, imaginavam que estavam suprindo uma necessidade divina. Este versículo nos lembra que o Senhor não é como os deuses das nações pagãs, que eram vistos como dependentes dos homens para receber alimento e sustento por meio dos rituais. O Deus de Israel é pleno em si mesmo, Senhor absoluto sobre tudo o que há. Na sequência, ele questiona: acaso como carne de touros ou bebo sangue de bodes? Este questionamento expõe o absurdo da ideia de que os sacrifícios eram algo que Deus consumia literalmente. Em muitas culturas antigas, os deuses eram retratados como comendo ou bebendo as ofertas dos homens. Aqui, Deus rejeita categoricamente tal concepção, lembrando que o sacrifício não tem o propósito de alimentar o Criador, mas de expressar a submissão e o arrependimento do adorador. Então Deus redireciona o foco da adoração para algo muito mais significativo. Ofereça a Deus sacrifício de ações de graças e cumpra os seus votos para com o Altíssimo. Este é o cerne da verdadeira adoração. Em vez de oferecer rituais vazios, Deus pede um coração grato. O sacrifício de ações de graças, mencionado aqui, aponta para uma postura interior de reconhecimento pela bondade e misericórdia divina. A gratidão é um ato espiritual que transcende qualquer cerimônia externa. Deus também menciona a importância de cumprir os votos feitos a Ele, o que reforça a ideia de que Ele deseja fidelidade e compromisso genuínos acima de qualquer rito. Por fim, chegamos a uma das promessas mais reconfortantes do Salmo. Invoque-me no dia da angústia, eu o livrarei, e você me glorificará. Este versículo é a culminação da mensagem até aqui. Deus não deseja ofertas materiais, mas um relacionamento vivo e dependente de sua graça. Ele se apresenta como o refúgio seguro no dia da adversidade, pronto para ouvir e socorrer seu povo. Mas em troca, ele espera ser glorificado, reconhecido por quem é, o Salvador e sustentador de todos. Este trecho não apenas corrige uma visão distorcida da adoração, mas também revela o caráter de Deus como um pai que cuida de seus filhos. Ele não está distante, esperando por atos formais, mas perto, pronto para ser chamado em tempos de necessidade. Esta relação de dependência e confiança deve ser central na vida de quem o adora. Deus não precisa de sacrifícios externos. Ele quer corações sinceros que o busquem e o glorifiquem com gratidão. Aqui, somos lembrados de que a adoração verdadeira vai muito além de rituais ou tradições. Ela envolve reconhecer Deus como o soberano dono de tudo, depender dele em todas as circunstâncias e viver uma vida marcada pela gratidão e fidelidade. Este trecho do Salmo 50 é uma exortação poderosa para abandonarmos a religiosidade superficial e abraçarmos uma fé vibrante e relacional com o Deus que nos ama e nos livra em nossa angústia. Nos versos seguintes do Salmo 50, o tom do discurso divino se torna ainda mais direto, confrontando aqueles que professam uma fé apenas da boca para fora, enquanto seus corações e ações caminham em outra direção. Deus, o juiz justo, não se deixa enganar por aparências, nem tolera hipocrisias veladas. Mas ao ímpio Deus diz: que direito você tem de recitar os meus decretos ou de tomar a minha aliança na boca? Essa pergunta carrega o peso de um tribunal divino, onde o réu é desmascarado por suas intenções. Aqui Deus fala àqueles que, apesar de conhecerem sua palavra e proferirem suas leis, vivem em contradição com elas. Esse é um chamado à coerência espiritual. Quem professa conhecer a aliança de Deus deve viver segundo ela, pois as palavras sem ações tornam-se vazias e até mesmo ofensivas diante do Senhor. Visto que você odeia a disciplina e joga as minhas palavras para trás de si. Essa acusação é cortante. Deus expõe a realidade de quem rejeita sua correção e despreza seus mandamentos. O ódio à disciplina é a marca de um coração rebelde, que resiste à transformação que vem de Deus. Jogar as palavras de Deus para trás é ignorar o que ele ensina. É virar as costas para aquilo que é santo e viver segundo os próprios caprichos. Os versos seguintes descem ainda mais ao âmago do comportamento desses indivíduos. Quando vê um ladrão, você se agrada dele, e com os adúlteros se mistura. Aqui, Deus revela que as ações falam mais alto do que as palavras. A convivência com a injustiça e a participação em pecados como o adultério mostram que o ímpio prefere as trevas à luz. Esse comportamento denuncia uma vida de conivência e indulgência com aquilo que Deus abomina. Deus continua: você usa a boca para o mal e a sua língua trama engano. A fala torna-se um instrumento de destruição.
Este verso lembra que o pecado não está apenas nos atos físicos, mas também nas palavras que ferem, enganam e espalham maldade. A língua, quando usada de forma egoísta e maliciosa, é capaz de destruir vidas, relacionamentos e até a própria alma. Você se assenta para falar contra o seu irmão e difama o filho de sua própria mãe. Este trecho mergulha na degradação das relações mais próximas. Aquele que não tem temor de Deus ataca até mesmo os que lhe são mais próximos, quebrando laços de fraternidade e confiança. É um quadro de deslealdade e egoísmo profundo, que revela como o pecado corrompe até as relações mais naturais e sagradas. Então, vem a declaração que coloca tudo em perspectiva. Você tem feito essas coisas, e eu me calei. Você pensava que eu era como você, mas agora o repreenderei e porei tudo à sua vista. A paciência de Deus, muitas vezes mal interpretada como indiferença, chega ao fim. O silêncio de Deus não significa aprovação, mas oportunidade para arrependimento. Aqui, o ímpio é confrontado com sua falsa percepção de Deus. Pensar que Deus é semelhante ao homem é minimizar sua santidade e sua justiça. Esse momento de confronto é inevitável, e Deus promete trazer tudo à luz. O Senhor encerra seu discurso com um chamado urgente à reflexão e à mudança. Considerem isto, vocês que se esquecem de Deus, para que eu não os despedace sem que ninguém os possa livrar. Este é um alerta severo. Esquecer de Deus é afastar-se da fonte da vida e caminhar para a destruição. A figura de ser despedaçado transmite a gravidade das consequências de uma vida vivida longe de Deus. Não há quem possa salvar o ímpio de sua ruína a não ser o próprio Deus, que mesmo aqui deixa a porta aberta para o arrependimento. O Salmo então termina com uma promessa cheia de graça. Quem me oferece sua gratidão como sacrifício, honra-me, e ao que corrige o seu caminho, eu mostrarei a salvação de Deus. A verdadeira adoração é marcada pela gratidão sincera, não por rituais vazios. A gratidão honra a Deus porque reconhece sua bondade, sua provisão e sua soberania. Além disso, a promessa de salvação está disponível àquele que corrige seus caminhos, que se volta para Deus em arrependimento e submissão. Esse salmo nos desafia profundamente. Ele expõe a hipocrisia, confronta a religiosidade superficial e convida a uma vida de adoração genuína e coerente. Nos versos finais, a tensão entre julgamento e graça se dissolve em um convite à reconciliação com Deus. É um lembrete de que ele não se agrada de palavras vazias, mas de corações sinceros que o buscam em espírito e em verdade. Ao refletirmos sobre este salmo, somos chamados a examinar nosso relacionamento com Deus. Será que temos vivido com integridade, honrando com nossas palavras e ações? Ou temos nos acomodado em uma religiosidade superficial, pensando que ele é indiferente à maneira como vivemos? O Salmo 50 nos coloca diante de um espelho espiritual, revelando nossas motivações mais profundas e nos chamando à verdadeira adoração. Neste diálogo divino, vemos o coração de um Deus que não precisa de nada, mas que deseja tudo. Ele quer nosso coração, nossa gratidão, nossa obediência e nossa confiança. A beleza deste salmo está em sua capacidade de nos despertar para uma vida mais profunda e autêntica em Deus, onde nossas ações e palavras sejam um reflexo do nosso amor e reverência por Ele. Texto e produção Douglas Vieira. Trilha sonora por Fitty Sounds, faixa Building Dreams. Música por www.fittysounds.com. Voz por ChatGPT 4.0, tipo Ember. Bibliografia. Comentários expositivos Hernandes Dias Lopes, editora Agnus. Comentário bíblico Matthew Henry, editora CPAD, Antigo e Novo Testamento, interpretado versículo por versículo. Agni Champlin, editora Agnus. Charles Spurgeon, Os Tesouros de Davi, editora CPAD. Obrigado por ouvir o Bíblia Comentada. De segunda a sexta, capítulos da Santa Palavra, aos sábados, mensagens ao coração e aos domingos, a poesia dos Salmos. Porque não basta ouvir, é preciso entender. Inscreva-se em nosso perfil nas principais plataformas de streaming e permita que esta palavra edifique sua vida. Deus abençoe você. Até amanhã. Bíblia Comentada. Melhor que ouvir é entender.